Gravado nos imunizados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que você pode ir no bar jogar sinuca, mas não pode ir no parque passear. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu posso não ter ido para onde eu pretendia ir, mas eu acho que acabei terminando aonde eu pretendia estar. Eu sou o professor Fernando Machado e não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Irmãos e irmãs, estamos hoje aqui prontos para gravar mais uma vez o nosso podcast Direito do Mato. Hoje, excepcionalmente, o professor Fabrício e eu apenas no estúdio, uma vez que o professor Vinícius teve um compromisso profissional e ele preferiu ganhar dinheiro a ficar aqui no podcast, que nós não ganhamos nem R$1 até hoje, né? Estamos esperando esse dia chegar, mas ainda parece muito distante. Ele fez a opção pelo melhor faturamento, né? Então qualquer R$2 ganha da gente aqui. Então se ele ganhar R$10 lá, já vai ganhar muito mais do que nós estamos ganhando aqui, né? Mas isso não importa, o importante aqui é a nossa missão, né? De levar a palavra e levar a alegria até onde o nosso ouvinte está, né? Professor Fabrício, gostaríamos aqui mais uma vez, né, de relembrar aos nossos ouvintes, irmãos e irmãs, para que nos sigam nas redes sociais, caso alguém ainda não siga, para que indique para os amigos, para que indique para os familiares e conhecidos, para seguir o podcast Direito do Mato, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram, né? E o Facebook também, caso alguém ainda tenha Facebook, né? Então, o trabalho nas redes sociais é muito importante para que nós possamos ter um pouco mais de visibilidade, né? Que hoje é pouca, né? Precisamos de um pouco mais, né? Precisamos de um pouco mais de visibilidade e quem sabe ganhar dinheiro com isso. Exatamente, né? Porque com as mídias digitais, o BBB está aí para provar, né? Do que exposição da imagem pode se tornar dinheiro. Quem sabe a gente está lá no ano que vem. Seria interessante, né? Ou na Fazenda. No nosso caso, talvez na MTV, né? Algum que já quase ninguém assiste. Perfeito. Professor Fabrício, qual é o nosso tema de hoje? Então, atendendo aos pedidos do nosso ouvinte Anderson dos Santos, em que ele fez uma pergunta sobre como é que fica a questão previdenciária de quem está com Covid ou não, né? Então, nós resolvemos abordar esse tema. E aí o professor Fernando, com toda a sua sapiência do direito previdenciário, o domínio que ele tem nessa seara, que ele adora um velho, não pode ver um velho que ele já quer perguntar se está aposentado, a gente criou um programa sobre auxílio, doença, incapacidade e etc. Não é, Fernando? Tanto que um dos dias que eu mais consegui cliente foi quando eu vim aqui no show do Fábio Júnior, aqui na Unigran, né? Ali, aquele dia foi um dia muito bom para networking previdenciário, né? O show do Fábio Júnior, ali o mais novo tem 62. Você vai direto quando tinha, né? A matinê no Fronteira, domingo à tarde? Não, na verdade, ali no show do Fábio Júnior, a prioridade era para mim, né? Abaixo de 60, né? Era a prioridade, né? Aí para entrar, a fila era os abaixo de 60. Mas vamos lá, aproveitando aqui a contribuição do nosso ouvinte Anderson dos Santos, nós vamos falar um pouco sobre afastamento do trabalho por questões de saúde, né? Então, preparamos um programa especial sobre os benefícios previdenciários por incapacidade e os reflexos no direito do trabalho. Então, nós podemos começar, professor Fabrício, falando sobre os principais benefícios previdenciários por incapacidade, né? Primeiro ponto, o que é um benefício por incapacidade? São aqueles benefícios previdenciários que vão substituir a renda do segurado quando ele não puder auferir renda do seu trabalho por motivo de acidente ou de doença. E aqui um ponto importante é que a reforma da Previdência ela alterou o nome dos benefícios. Então agora nós não falamos mais auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez. Agora o correto é falar em auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, né? É muito importante mudar o nome, exato, né? Você muda o nome, você muda tudo, né? Muda, claro. Então é porque a ideia auxílio-doença ela dava uma ideia equivocada do benefício previdenciário. Porque o fato gerador do benefício previdenciário não é a doença em si, mas a incapacidade resultante dela. Vamos dar um exemplo aqui. Um segurado que ele fosse portador de diabetes, nos quadros mais leves de diabetes. Ele tem uma doença, correto? Justamente. Porém, ele não tem necessariamente uma incapacidade, ele pode trabalhar normalmente. Então, por isso, essa foi uma das justificativas para a correção da
técnica do nome do benefício, né? Então, o benefício agora passa a ser um benefício por incapacidade. Perfeito. Antes da gente entrar nos benefícios em si, a gente está falando de benefício de segurado. Isso significa que necessariamente só se aplica para aqueles que estão segurados pela Previdência Social, né? Contribuem para a Previdência Social ou ainda estão naquele período de proteção, não é? É correto. Aqui é um ponto importante que nós temos que lembrar, bem lembrado aqui pelo professor Fabrício, é que o conceito de segurado da Previdência Social pressupõe aquelas pessoas que estão filiadas e estão contribuindo para a Previdência Social. Então, são aqueles segurados na categoria de empregado, que é aquele que tem carteira assinada, ou empregado doméstico, ou ainda as categorias de trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, que é o trabalhador rural em regime de economia familiar, ou ainda o chamado contribuinte, o segurado facultativo, né? Que é aquele que não tem obrigação de contribuir, mas mesmo assim ele faz a opção pela contribuição. Paga o carnê, né? Paga o famoso carnê, né? Aquele carnê raiz, aquele carnê meio laranjadinho, né? Que você compra da Tilibra, que você compra. Agora não precisa mais comprar, né? Você baixa o boleto site, ali, né? No aplicativo. No aplicativo Meu INSS, consegue até cadastrar no débito automático, né? O microempreendedor individual também está abrangido como segurado. O MEI também, né? O MEI ele é uma subcategoria do contribuinte individual, né? Que o contribuinte individual ele vai contribuir ou com 20% da renda que ele ofere ao longo do mês. Se ele for um contribuinte individual que recolhe sobre um salário mínimo, ele recolhe 11%, e tem a categoria do MEI que recolhe 5% do salário mínimo, né? Então é uma categoria especial dentro dos contribuintes individuais. Mas perfeito. Para que a pessoa possa receber um benefício previdenciário, então é importante que ela esteja regular com a Previdência Social, que seria estar inscrita no INSS e estar contribuindo para o INSS. Ou, excepcionalmente, que ela esteja ainda no chamado período de graça, que é um período em que a pessoa fica assegurada mesmo sem estar contribuindo, que em regra ele é de 12 meses após a última contribuição. Exemplo, o segurado deixou de contribuir em março de 2020. Então, até março... Foi demitido. Ou ele era o segurado empregado e foi demitido, ou ele era um contribuinte individual e deixou de exercer a sua atividade ali do qual ele oferia o seu sustento. Então, por 12 meses ele ficará ainda protegido, né? Após 12 meses, aí o seu vínculo ele é rompido e ele não tem mais direito à proteção previdenciária. Por mais que se digam que o sistema previdenciário do Brasil ele não é o melhor de todos, embora seja uma opinião que eu discorde, o nosso sistema previdenciário ele tem sim muitas qualidades. É evidente que o objetivo da Previdência Pública não é de manter o padrão de renda. Não, então você tem que pensar que o INSS não serve para que você mantenha o seu rendimento. Por exemplo, você trabalha ali nos 40 anos, no auge da sua idade produtiva, você tem uma remuneração. Quando você aposentar, o INSS não vai te dar o valor da sua renda. Ele vai te dar um valor compatível calculado em cima daquilo que você contribuiu, que serve para que a pessoa tenha ali acesso, pelo menos, às despesas mínimas de subsistência. Eu sempre digo, a Previdência Pública ela é uma das formas de planejamento previdenciário que você vai complementar ali com outras. Mas voltando aqui, e também dentro do nosso assunto, a Previdência não serve apenas para aposentar, né? Até porque o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade. Pode acontecer na vida de qualquer um está suscetível a um acidente ou uma doença que retire temporária ou definitivamente a capacidade de trabalho. E aqui, professor Fabrício, vamos falar então primeiro sobre o auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o famoso encostar no INSS, né? A pessoa diz ali, eu estou encostado pelo INSS. Chamava de auxílio-doença, né? Que era o antigo auxílio-doença. Né? Até o auxílio-doença, ele ou agora o auxílio incapacidade temporária, ele tem dois, né? O decorrente de acidente de trabalho e o normal, sem ser decorrente de acidente de trabalho. Correto.
Há uma pequena diferenciação no âmbito previdenciário do auxílio-doença quando a pessoa sofre um acidente, de quando é um auxílio-doença decorrente de uma doença propriamente dita, né? A diferença substancial entre esses dois benefícios é que o auxílio-doença, quando ele for acidentário, ele tem alguns reflexos diferentes. Por exemplo, a estabilidade no contrato de trabalho, conforme o professor Fabrício irá explicar mais adiante, e ele é uma das modalidades isenta de carência. Enquanto o auxílio-doença comum, que é aquele decorrente do diagnóstico ali de uma doença que gera incapacidade, ele exige uma carência de 12 meses. O que seria então esse período de carência? Período de carência é um tempo que a legislação previdenciária exige que a pessoa esteja contribuindo antes de pedir o benefício. Então, assim como quando você faz um plano de saúde, você tem ali alguns prazos para realizar consultas, depois para determinados procedimentos eletivos, você tem alguns prazos de cobertura, no INSS também você tem um prazo para solicitar o benefício. A finalidade da carência, uma delas é evitar a inscrição da pessoa como segurada para a cobertura de uma doença pré-existente. Ela descobre a doença e fala, opa, agora eu vou entrar no INSS para poder receber o auxílio. Correto. Por exemplo, a carência do benefício do salário maternidade, ela é de 10 meses. Né? Considerando que a gestação humana é de 9 meses, significa 1 mais os 9 meses da gestação. Então, justamente serve para que a pessoa comece a pagar antes de estar grávida, né? Porque para evitar que a pessoa, ali, ao descobrir a gravidez que ocorre ali, as mulheres grávidas falam em semanas, né? Eu nunca entendo quando 17 semanas ali, 14 semanas, nem descobriu. Elas. Talvez nem ela. Só né? O ginecologista que entende. Então ela diz ali que ela descobriu ali com 14 semanas a gravidez, não adianta ir naquele momento no INSS começar a pagar, porque no momento do parto não terá cumprido o período de carência. Os planos de saúde também têm uma carência de 24 horas para urgência e emergência. A finalidade é evitar justamente também isso. A pessoa sofre um acidente, daí vai lá e contrata o plano de saúde para fazer o tratamento. Então você tem essas 24 horas aí para evitar esse tipo de fraude. A lógica, né, semelhante para a Previdência. Porque em terra Brasilis, né, a gente sabe que se a gente não cuidar a fraude, malandragem acontece a cada 15 segundos. Então o próprio INSS precisa se proteger de oportunista. Senão... Correto. O brasileiro ele é bastante criativo, sobretudo quando ele tenta aí, buscar algum benefício previdenciário, né? Uma coisa que eu acho legal falar é que a Previdência Social ela é contributiva. Você vai usar porque você paga a Previdência. Você não tem direito de usar se você não contribui. Então você vai usar o auxílio incapacidade porque você pagou para ter direito ao auxílio incapacidade. Se você nunca pagou, você não vai usar o auxílio incapacidade. Se você nunca pagou, você não pode se aposentar. Você paga para ter direito a isso. Correto, até porque dentro da Seguridade Social, que é composta por saúde, previdência social e assistência social, então é justamente a assistência social que irá atender aqueles que nunca contribuíram para a Previdência, por exemplo, com o benefício assistencial do chamado LOAS, né? Que é o amparo social ao idoso e o amparo social à pessoa com deficiência. No caso da Previdência Social, ela tem então esse caráter contributivo, exige que você esteja contribuindo. Então, quando falarmos em período de carência para o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, ela será em regra de 12 meses. Então eu tenho que estar pagando por 12 meses para depois pedir o meu benefício previdenciário. Contudo, essa regra tem algumas exceções. Então não entram nessa regra de carência dos 12 meses os benefícios resultantes de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, justamente porque o acidente ele tem
caráter de imprevisibilidade, né? Você não sabe quando vai acontecer um acidente. Então, por conta disso, então a legislação coloca uma exceção. Então, aquele trabalhador, aquele contribuinte que sofreu um acidente, seja ele acidente de trabalho, seja ele um acidente de qualquer natureza, estava ali praticando um esporte de alto risco, por exemplo, fazendo uma caminhada e torceu o pé ali, acabou caindo e machucando a perna, então ele vai poder pedir normalmente o auxílio por incapacidade temporária, comprovando na perícia que ele não tem condições de trabalhar por determinado período. Também está isento de carência as doenças resultantes do trabalho, que são as chamadas doenças ocupacionais, né? Por quê? Porque nesse caso entende a legislação previdenciária, entende corretamente que se a pessoa adquiriu aquela doença ou aquela lesão em virtude do trabalho que ela estava exercendo, então ela não entra na regra de carência, ela tem direito a solicitar a famosa o benefício. LER, né? As LER e as DORT, né? LER é lesão por esforço repetitivo. E a DORT é doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? São as duas categorias de, por exemplo, ali o pessoal que trabalha... DORT seria o cara ficar louco, né? Não necessariamente, por exemplo... Uma delas. Um professor, né? Um professor que desenvolveu síndrome do pânico, né? Ele é uma doença que ela resulta do contrato de trabalho. Então, nesse caso, ele não entra na regra da carência. Pode pedir o benefício. Será que o Vinícius mentiu pra gente, pegou síndrome do pânico e fugiu? Eu sempre achei o Vinícius um pouco estranho. Eu acho que no caso dele é uma doença pré-existente, né? Pré-existente. Eu acredito que sim, né? Então não tem direito ao auxílio doença. No caso dele, não, né? E temos também a questão de algumas doenças que são doenças mais graves que a legislação previdenciária também isenta de carência. Por exemplo, do câncer, AIDS, são doenças que são graves, de modo que a legislação entende que elas não entram nessa regra de carência. Tuberculose, são algumas doenças que não vão entrar que não vão entrar na regra da carência, que são isentas. Aqui um ponto importante: o Ministério da Saúde ele vai divulgar uma lista e nessa lista estarão constando as doenças que dão direito a entrar na exceção da regra de carência. Então, para você saber se a doença ela é isenta de carência ou não, então é necessário olhar na lista, ver se aquela doença está lá. Se estiver, a pessoa fica dispensada de cumprir os 12 meses, né? Tem que saber até qual doença pegar, né? Não é qualquer uma. Não é qualquer uma, são apenas algumas doenças escolhidas, né? Que dão direito a dispensar a carência do benefício previdenciário. O Covidão está lá já, será? Não está na lista. E aí depois podemos falar um pouco também sobre a questão da Covid, né? Que a questão da Covid não é necessariamente a doença em si que torna a pessoa incapaz de trabalhar, e sim o risco de contágio, né? Então o laudo médico tem que determinar que a pessoa ela não pode comparecer ao trabalho, por exemplo, por risco de contágio, identificando que ela não tem condições de trabalhar. Porque se a pessoa pode trabalhar em home office, ela não é causa de afastamento do trabalho. E aí? Outro ponto importante, né? Vamos falar sobre dinheiro, né? Eu tô aqui só assistindo, entendeu? Vamos falar sobre de previdência, falar sobre dinheiro, né? Um ponto que acontece eventualmente, as pessoas têm algumas dúvidas e dizem assim: eu recebia determinado valor trabalhando, e agora recebo menos. Entrei de auxílio doença, né? Ou auxílio de incapacidade temporária. Ou ainda, né? Se encostei no INSS, estou recebendo 70% do que eu recebia, 60%, 80%. Por que isso acontece? Bom, primeiro ponto é que o auxílio doença, ele paga 91% do salário de benefício. Então, ele já não paga o mesmo valor, não paga o valor de 100% da média. Por quê? Justamente a ideia por trás de se pagar 91% é desestimular com que a pessoa fique em auxílio por incapacidade temporária. Se a pessoa ganha um pouco menos, ela ganha um pouco menos ali naquele período, como um incentivo para que ela volte a trabalhar e ganhar o valor da sua remuneração normal. Vai procurar uma benzedeira, fazer uma reza, alguma coisa para curar logo.
Se fosse lá em Amambai, né, poderia procurar ali uma benzedeira para o tratamento adequado. Lembrando que lá em Amambai a benzedeira atende pela Unimed, né? Mas aí só que pela Unimed a benzedeira demora mais para atender. Mas cura quebrante e tudo, No né? particular, com chá de boldo e com cerco de Jericó, né? Tem que fazer ali todo o tratamento completo, né? E outro ponto também que acaba interferindo é que esse valor não é calculado em cima do que a pessoa recebe naquele momento, e sim de acordo com a média das contribuições. É aí que cai, né? E aí acaba caindo. Por Porque exemplo, a gente sempre começa contribuindo pouquinho, porque no começo da vida a gente ganha pouco e vai melhorando. o caminho natural é você no começo da vida você começa trabalhando uma função de menor complexidade, né? Depois de um tempo vai subindo na firma, né? Você vai ali subindo na firma, aí passa ali para frente de caixa, depois passa ali para gerente de um departamento, depois para gerente geral, né? E aí você, quando acaba recebendo o benefício, vê que o valor veio menor. Você começa dando 4 horas a aula, 8, 16, vem o Covid, fica com 2, 4. No caso, o professor, quando você começa ali, né, que você começa com introdução e estudo do direito, né, teoria geral do processo, né, direito internacional, né, eu comecei com direito internacional, até hoje não saí do direito internacional, né, mas aí já consegui subir um pouco para outras disciplinas, né, mas quando você começa essas disciplinas aí, tipo, que seria a série C do Campeonato Brasileiro, né? Não, mas fica tranquilo, ninguém vai querer direito internacional. Essa que é a vantagem, né? Quando você dá aula de direito internacional, você não tem muita concorrência, né? Ela é sua e você abraça. E esse ponto então é importante. Por que o auxílio-doença ou incapacidade permanente paga menos do que a pessoa recebe? Porque primeiro você faz a média, em cima da média você calcula 91%. Hoje na empresa, imagina que a pessoa ganha 3 mil, mas a média deu 1.800, vai pagar 91% de 1.800. E assim, só para saber, como é que faz para pedir esse negócio aqui? O INSS ele já implantou há algum tempo o Meu INSS. No começo ali um pouco difícil de organizar, já funciona 135 já há bastante tempo que você liga lá para pedir informações. Aí acontecia, né, antes, né, uma coisa interessante, né? Você ligava lá no INSS e aí você queria, ou você ia entrar no site, né, do INSS para cadastrar ali a sua senha, né? Aí ele pedia para você uma informação que estava no CNIS. Mas para pegar a informação no CNIS você precisava da senha, né? Então você ficava ali num labirinto e não saía nunca, né? Mas são coisas que acontecem no serviço público brasileiro, né? É demais. Para entrar precisava de uma informação do CNIS. Você ligava lá e dizia onde tem a informação? Só no CNIS, né? Então, é a mesma coisa no site do FGTS no começo. Você não conseguia entrar nunca porque a informação que eles pediam também estava estava lá dentro, né? Era tipo um jogo que você tinha que... Uma informação do NIRI, você não tinha o NIRI estava lá. Então... No caso do INSS, o chefão é o perito, né? Que você tem que vencer ele para poder ganhar o benefício, né? Mas perfeito. Então, você vai entrar no site do INSS. Se for o segurado empregado, quem vai pedir é a empresa. Para o segurado empregado, aquele que tem carteira assinada, quem faz o procedimento é a empresa. Os outros segurados compete a ele fazer o requerimento. Então, ele vai ali entrar no Meu INSS, com a sua senha ali, e vai fazer o agendamento da perícia médica. Comparecerá a uma perícia médica que já voltou presencial, comparecerá a uma perícia médica, passará por um exame médico pericial junto a um perito médico federal, e o perito, então, analisando os documentos que a pessoa trouxe e analisando qual é a atividade habitual exercida, vai então verificar se aquela doença incapacita a pessoa para aquela função. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fui na perícia, o benefício foi indeferido, mas aqui está o exame que eu fiz. Aí a pessoa vai no INSS com aquele envelope do raio-x, né? Aquele que tem 2,5 por 4, né? A pessoa entra lá mostrar o raio-x lá para o médico e aí falta aqui o raio-x, né? Do que eu tenho a doença e foi indeferido. Diz assim, eu tenho dor nas costas e a pessoa lá, ou tem uma inflamação no nervo asiático e o médico é um ginecologista. Por isso que ele indeferiu, porque ele é ginecologista e a minha inflamação é no nervo asiático.
Aí, mas aqui o médico do INSS, ele não faz diagnóstico clínico, ele faz perícia laboral. Ele olha a patologia, ele olha a atividade exercida pela pessoa e vê se para aquela atividade aquela doença torna incapaz. Se ele entender assim, o benefício então será deferido. Se ele entender que não, o benefício então será indeferido. Lembrando sempre que a pessoa ela pode, caso o benefício seja indeferido, ela pode ou recorrer administrativamente pelo INSS ou pode ingressar com uma ação judicial também, com uma ação judicial para buscar o benefício caso o INSS então indefira o pedido, né? Então a pessoa foi lá pedir o benefício, o chamado perito Jesus, né? Ele olha para o segurado e fala levantai e andai, né? E já tira a pessoa da sala e indefere o benefício, né? A pessoa entendeu que a perícia não foi adequada, então ela vai ingressar com uma ação, fará uma perícia judicial. E aí a manifestação jurisdicional dirá, então, se ele tem direito ou não àquele benefício solicitado. Uma coisa que é interessante também é que do segurado empregado, né, se a necessidade de se afastar do trabalho for inferior a 15 dias, né, é o empregador que vai suportar o pagamento de só acima de 15 dias é que o INSS entra na jogada, não é isso? Correto. Nesse ponto, aí nós temos aí que o afastamento inferior a 15 dias, ele entra no risco da atividade empresarial, né? Então o empregador ele acaba tendo que suportar ali os afastamentos inferiores a 15 dias. Muitas vezes, sobretudo aquele pequeno empresário que tem ali poucos funcionários, né? Ele acaba ficando uma situação complicada, porque o faturamento já não é muito alto, tem alguma dificuldade, o empregado tem um atestado de 10 dias, por exemplo, ele precisa pagar alguém para ficar no lugar e precisa ainda remunerar o empregado, né? Mas isso se deve à legislação trabalhista, né? Então o INSS ele optou por, ao invés de movimentar a máquina do INSS por um benefício de 3, 4, 5, até 14, até 15 dias, né? Então ele jogou aí essa conta para o empregador, né? E apenas os afastamentos superiores a 16 dias, né? Então do 16º dia em diante é que será pago pelo INSS. Tanto que tem muita gente que quando o médico vai dar atestado de 20 dias, eles pedem, não, me dá só de 15. Me dá de 15 porque ele não precisa... Porque esses outros 5 eu vou ter que ir no INSS só por causa dos 5 dias. Eu dou um jeito, nesses 15 dias eu fico bom. Não precisaria passar pela perícia do INSS, né? Por conta disso. Ou como diria um conhecido meu lá de Amambai, passar pela vistoria do INSS, né? Às vezes é só a vistoria. Que às vezes é só a vistoria. Só passa, né? A né? vista mesmo. Então... E um ponto interessante também aqui, fechando aqui esse nosso raciocínio sobre benefício por incapacidade, nós temos o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e temos o benefício por incapacidade permanente, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. O que é que diferencia um do outro? É o tempo de recuperação. Se aquela lesão ela é uma lesão temporária e suscetível de recuperação, então o benefício concedido será um benefício de aposentadoria, será um benefício de auxílio por incapacidade temporária. Exemplo, o indivíduo sofreu ali uma fratura no braço. Então, o médico indicou 90 dias para o tratamento, ele fica 90 dias em auxílio temporário, retorna assim que cessar ali o motivo que deu origem ao benefício. Agora, foi constatado no indivíduo que ele não tem condições de retornar ao trabalho a médio e longo prazo. Então, nesses casos, será indicada então a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Isso não quer dizer, aqui também é um ponto interessante, que a pessoa aposentada por incapacidade permanente, que esse benefício não possa ser cessado. Ela é por incapacidade permanente, mas não é perpétua. Por quê? Porque com o avanço dos tratamentos médicos, com as inovações aí no campo da medicina,
um determinado tratamento que talvez não esteja disponível no mercado, ou pelo menos não esteja disponível no SUS naquele momento, e posteriormente aquela intervenção ela seja inserida, por exemplo, num rol do SUS, que esteja disponível para o segurado, então ele pode ser convocado para fazer ali uma perícia de revisão, que alguns chamam aí de o pente fino do INSS, né? Fazendo uma perícia de revisão, pode ser identificado ali que ele tem condições de retornar ao trabalho. Tanto que, nesses casos, a suspensão do contrato de trabalho, né? Ele não se extingue o contrato de trabalho, fica suspenso. Assim, não dá baixa na carteira, não é? Porque ele pode retornar. Então, a incapacidade é permanente, a aposentadoria é permanente enquanto durar a incapacidade. Correto. Então, por isso que o INSS pode chamar para fazer uma nova perícia, porque a incapacidade pode ter sumido, desaparecido, a pessoa se curou-se. E um ponto interessante é que o segurado aposentado, ele é obrigado a comparecer na perícia de revisão, e se for constatada a possibilidade de readaptação, ele é obrigado a passar pelo procedimento de readaptação, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue. Então, se a única alternativa é a transfusão de sangue ou intervenção cirúrgica, o segurado, então, ele pode se excusar, né? Então, aí não a Constituição permite que você não seja obrigado a passar por uma cirurgia ali, né? Caso você não queira, né? Mas o Código Civil também permite que a pessoa não rejeite tratamento de risco. Então, os procedimentos mais incisivos, né? Então eles são protegidos. Mas agora, se o indivíduo ele é convidado pelo INSS para participar de um programa de reabilitação profissional que tem ali terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar conseguir readaptar o indivíduo para uma outra função, então o benefício de aposentadoria ele poderá ser cessado para que o indivíduo volte ao trabalho, né? Essa é uma questão bastante polêmica, porque embora no plano teórico seja uma previsão importante, quando nós analisamos o ponto de vista prático, ela pode encontrar algumas situações que a princípio podem parecer um pouco injustas. Vamos imaginar aqui uma situação. Imagine um indivíduo que ficou aí 10 anos recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria permanente, ele desempenhava uma função estritamente de trabalho braçal, por exemplo, servente de pedreiro, e o INSS o convoca ali aos 52 anos, ele que tem ensino fundamental, ele que ficou 10 anos fora do mercado, convoca dizendo que agora ele pode ser readaptado para auxiliar de escritório. Então, uma realidade totalmente distinta daquela que a pessoa vive, né? Isso, infelizmente, tem acontecido em algumas situações, são situações em que, como regra, a pessoa acaba recorrendo ao Poder Judiciário para que seja feita uma análise um pouco mais ampla da situação daquele segurado, né? Você acaba retirando ele da aposentadoria e joga ele na miséria, se depender, sem nenhuma fonte de renda. Correto, porque o INSS ele não assegura o emprego, ele assegura a capacitação para voltar ao mercado, né? Então, em algumas situações, acaba não sendo possível, né? Uma pessoa com pouca instrução, com uma idade mais avançada, que tem ali no seu histórico laboral apenas funções que são funções de serviços mais gerais, essa pessoa tem uma dificuldade muito maior, né? Sobretudo no país com o índice de desemprego que nós temos hoje, né? Se tivesse mais de 60 anos, poderia ser um office velho, né? Correto, né? Mas hoje já os órgãos e entidades públicas, eles só autorizam o atendimento por prioridade para serviços próprios. Né? Então, explicando o que o professor Fabrício colocou, quando surgiu ali a prioridade, alguns escritórios começaram a contratar office boy, né, com mais de 60 anos, justamente porque o indivíduo chegava ali com uma pasta com 30 processos, boleto, né, tudo. E passava na frente e ia lá no INSS resolver o seu problema, né? Não, banco, INSS, Receita Federal, Agência Fazendária do Estado, município, tudo, pega fila preferencial. Se bem que fila preferencial no INSS não ajuda muito, né? Não, porque pessoa idosa com deficiência ou gestante, né? Basicamente é o que, todo mundo que está no INSS. Aqueles que estão lá, né?
Eles e algum advogado trabalhista, algum advogado previdenciário perdido lá na fila, né? Não, trabalhista também, que às vezes está trabalhista e previdenciário. Tá meio interligado, né? Se você pegar o cartão do advogado trabalhista, ele é trabalhista e previdenciário. Você só virar o cartão, né? De um lado o previdenciário, do outro... Quando não é aquele... Árbitro de futebol, advogado trabalhista e previdenciário. Ou quando não é aquele cartão do advogado da cidade interior, né? Coloca lá, né? Doutor, fulano de tal, especialista em direito público e privado, Isso. Né? Aí é tranquilo. Aí é perfeito. Aí não tem erro. Mas, então, basicamente, essas são algumas considerações do ponto de vista previdenciário. Professor Fabrício, o que nós temos de reflexos no direito do trabalho? O direito do trabalho... Vamos falar aqui da seletista, né, da CLT, para o empregado que sofre um acidente de trabalho ou que tem alguma dessas doenças causadas em virtude do trabalho, ele cria a chamada estabilidade provisória. Né? O direito do trabalho ele tem estabilidades provisórias, ele não tem estabilidade definitiva. Então não há empregado estável por direito do trabalho. Então esse é um conceito que não existe, e existia antes da Constituição. Né, para os empregados que trabalhavam há mais de 10 anos, adquiriam a estabilidade definitiva. Mas agora somente a estabilidade provisória. Mesmo assim, na estabilidade provisória, significa que o empregado jamais poderá ser demitido, né, ser mandado embora, o empregador não pode mandar embora? Pode. A estabilidade só garante que ele não será demitido sem justa causa, ao livre-arbítrio do empregador. Ele poderá demitir o empregado se o empregado der causa, ou seja, der motivo, ou infringir alguma daquelas questões que tem no artigo 482 da CLT. Né? Insubordinação, vamos falar assim, relaxo, chega atrasado, roubar o empregador. Desídia, né? Desídia no serviço, xingar o empregador, violência e tudo mais. Né? Então, até dei um exemplo no ano passado, para os meus alunos, do empregado que chegou bêbado, embriagado, né? E foi dormir em cima da sacaria. O empregador encontrou ele ali e mandou ele embora para casa, deu uma suspensão de 3 dias. Ainda, né, poderia ter mandado embora na hora, porque a embriaguez no trabalho, ou embriaguez habitual, configura a justa causa. O empregado, muito brabo, não satisfeito, deu uma surra no empregador. Né? Então, aí, double check, né? Então, ele configurou ali a justa causa. Mas, isso é um exemplo. E esse empregado não terá uma carta de recomendação, né? É melhor ele não colocar que trabalhou lá. Né? Mas a estabilidade provisória significa que ele terá uma estabilidade durante determinado período de tempo. E tem várias estabilidades provisórias na CLT. Aqui, o empregado acidentado, no caso da aposentadoria temporária, ele tem uma aposentadoria por 12 meses a partir do momento que termina o auxílio. Uma estabilidade, então, de 12 meses após o término do auxílio. Terminou o auxílio, ele voltou a trabalhar, ele tem 12 meses de estabilidade. A finalidade dessa estabilidade é evitar que o empregador demita ele justamente porque ele sofreu um acidente, voltou para a firma e então manda ele embora, vamos ficar com o rapaz que veio substituir ele aqui. Né? Então ele tem esses 12 meses de estabilidade. Agora, se ele quer continuar no emprego depois dos 12 meses, então ele tem que mostrar que realmente ele se recuperou e está bem, senão ele pode ser mandado sem justa causa. Então o acidentário tem essa estabilidade. Agora, se ele adquiriu uma doença ou sofreu um acidente que não foi no trabalho, ele não tem essa estabilidade. Ele vai receber o auxílio, vai voltar para o trabalho, mas não vai ter a estabilidade. Aí aplica a estabilidade simples de 30 dias, né? Só naquele mês. Agora, esses 12 meses é o acidentário. O importante, assim, o empregado, se ele quiser, ele pode pedir a demissão. O empregado que volta para o trabalho, não quer continuar, pode pedir a demissão. Então, mas o empregador não pode demitir, né, sem justa causa. Isso garante essa estabilidade. A gestante também tem a estabilidade provisória, né, que é dos 5 meses após o parto, o nascimento da criança, né? O pessoal confunde a estabilidade com o auxílio. O auxílio é 4 meses, a estabilidade é 5. Então, ela retorna ali e tem mais um mês ainda de estabilidade para não ser mandado embora. A estabilidade é durante a gestação, mais 5 meses após o parto. É importante isso, durante todo o processo
gestacional. E essa estabilidade concedida a ele, inclusive durante o contrato de experiência. Se o acidente foi no contrato de experiência. Porque o contrato de experiência é aquele período de até 90 dias que o empregador pode mandar o empregado ali e tal, não deu. E justamente as partes estão experimentando se o contrato vai dar certo. E não tem todos aqueles encargos de rescisão que teriam normalmente. É só os dias trabalhados e os proporcionais ali. Outra estabilidade que é da interpretação do TST pela súmula 443, do Tribunal Superior do Trabalho, é do empregado que é HIV positivo, né? o aidético. O empregador, nesse caso, ele não pode demitir sem justa causa, só com justa causa. A finalidade desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é evitar a discriminação. Hoje o aidético já não é vítima tanto de discriminação quando foi lá no começo, né, vamos chamar assim, do surto que teve, né, da AIDS, né? Agora, ali nos anos 90, né? Isso. Nesse ponto, com relação ao segurado soropositivo, há uma previsão expressa no Decreto 3.048, que regulamenta a Lei 8.213, que estabelece os benefícios previdenciários, que o segurado soropositivo, ele não é convocado para revisão. Então, ele tem essa previsão expressa. Outros aposentados podem ser convocados para revisão. No caso do segurado aposentado soropositivo, ele não é convocado para... Ele tem essa prerrogativa conferida pela legislação previdenciária, né? Justamente por essa questão aí de que a doença, embora o Brasil tenha avançado bastante, a pessoa consiga ter uma vida aí normal, né? Mas ainda há uma discriminação no mercado de trabalho, né? Então a legislação previdenciária, ela se atualizou aí no sentido de tentar aí isso pode vir a mudar, proteger o indivíduo no mercado. Isso pode vir a mudar porque a medicina tem avançado, que algumas pessoas têm conseguido suprimir realmente o vírus e deixar de ter o vírus ser soro positivo. Mas são ainda casos esporádicos, né? Então, essa é a questão da estabilidade. Então, o empregado sofre um acidente de trabalho ou adquire uma doença decorrente do trabalho. No retorno, ele tem essa estabilidade de 12 meses, ele vai trabalhar durante 12 meses. E aí, nesses 12 meses, a depender da empresa, depois disso, ele continua ou não, né? Então, isso que o reflexo trabalhista aí desse questão acidentária no direito do trabalho. Perfeito. Bom, então vamos caminhando já para as linhas finais do nosso podcast. Falamos, mas não falamos do Covid, né? Não cumprimos aquilo que nós prometemos, né? No começo, justamente. Exatamente, no começo, né? Que foi a pergunta do nosso ouvinte Anderson dos Santos, né? Que nos questionou com relação ao Covid, né? Se aplica à doença a regra geral que se aplica à perícia médica. Se o empregado ele estiver incapacitado de trabalhar, então ele terá direito ao auxílio por incapacidade temporária. Se ele não estiver incapacitado e, por exemplo, a empresa puder disponibilizar para ele o home office, ele trabalha em home office. Afastamento de até 15 dias, o ônus ele é da empresa, né? O ônus será da empresa. Para os segurados que não são empregados, no caso no caso do contribuinte individual, do facultativo, o segurado especial, aí o INSS paga o auxílio por incapacidade permanente desde o primeiro dia de afastamento, né? Vai passar pela perícia, a perícia vai concluir ali quantos dias são necessários e ele poderá então usufruir do seu benefício previdenciário a que ele tem direito, né? Tem uma coisa interessante que nós anotamos aqui, do empregado que não usar a máscara, se ele pode ser demitido por justa causa, né? Não usar máscara, face shield, os aparatos ali que a lei obriga. A máscara e aquele negócio que imita o de soldador lá, eles entrariam na categoria do equipamento de proteção individual, do EPI. E o EPI, o empregado é obrigado a usar o EPI, e o empregador, seu dever de fiscalização, seu direito de fiscalização e hierarquia do empregado que não usa o EPI, qualquer equipamento de proteção individual, pode ser demitido por justa causa, porque ele está colocando em risco não só a
a questão do empregador, mas a própria vida. Então o empregador tem que zelar. Isso pega numa obra, por exemplo, o peão de obra, ele tem que usar o capacete, tem que usar o óculos, tem que usar a luva, tem que usar a bota, tem que usar a caneleira, tem que usar não sei o que e tal, tem que usar o cinto para prender no andame, para não cair e tudo mais. E às vezes tem uns heróis que não querem usar nada disso. O empregador, ele manda, não colocou, ele manda também, mas daí manda embora. Tá? Por justa causa. E a máscara, aqui no caso, se encaixa no EPI. É um equipamento de proteção individual que você tem que entregar para o empregado. O empregado não quer usar? Então tá bom. Então pode ir embora, demissão por justa causa. Essa é a questão. Tá? Então, resumo, né? Use a máscara, né? No trabalho, né? Se você é prego, né? Que seja um prego bem martelado para não tomar na cabeça toda hora. Senão você ficará em casa. Você ficará em casa sem a máscara e sem o seu emprego, né? Na questão da relação emprego, assim, tem prego e tem martelo, né? Então que você seja um prego bem martelado para não ficar tomando na cabeça à toa. Correto, essa é a lição do dia aqui do professor Fabrício Brown, né? Com toda a sua experiência de vida, né? Sempre nos trazendo algum conhecimento diário, né? Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez por você ter ficado até o final, ter nos ouvido, ter compartilhado, ter nos seguido nas redes sociais. O seu carinho e a sua participação é muito importante para o nosso podcast Direito do Mato. Gostaria de agradecer a parceria que nós temos com o Mercado Dois Irmãos, onde você pode encontrar nossas brilhantes canecas. Se você quiser recebê-las na comodidade do seu lar, pergunte para o Fernando, que ele sabe como fazer isso. Agradecer ao Unigran por ter cedido esse espaço, esse estúdio maravilhoso e o trabalho eficiente do Paulo Bandini, que tem nos ajudado muito. Segundo o Paulo, o melhor podcast que ele já produziu hoje. Né? Poderia dizer esse ano também, né? Esse ano, É o melhor podcast. Então, de todos, esse é o melhor, sem dúvida, tá? Então, meus amigos, um grande abraço, uma ótima semana e sejam felizes.